Bom, a gente volta ao ar agora. Voltamos falando sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que cobrou explicações dos 21 presidentes de partidos políticos sobre a fala do presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, em que ele disse que os presidentes das siglas interferem na distribuição das emendas parlamentares, mesmo sem cargo no Legislativo. Matéria que está aqui do ladinho, ó, do Portal Metrópolis, conta para vocês, inclusive a capa do Portal Metrópolis, e que diz que o ministro Flávio Dino só está investigando e cobrando explicações desses presidentes dos partidos por conta da fala do Valdemar Costa Neto. Já pode abrir a câmera para eu discutir esse assunto com a Andresa? A gente já estava falando sobre isso antes de termos um probleminha técnico aqui. A Andresa falando que isso sim é muito comum de acontecer e que o Valdemar Costa Neto não está falando mentira nenhuma. Que há sim essa orientação dos presidentes dos partidos políticos para que as emendas parlamentares sejam destinadas aos prefeitos, às cidades, aquelas que eles determinarem. Exatamente, Neila. Assim, o ministro Flávio Dino tem feito uma investigação seletiva, né? Na verdade, a investigação é feita pela Polícia Federal com autorização do ministro Flávio Dino, porque envolve parlamentares, então ele é o dono desta investigação. Nada funciona, nada anda sem o Dino dar ali uma canetada. Com relação a isso, ele mandou bloquear, né, mais de 100 milhões das contas do Valdemar Costa Neto, que diz que nem tem esse dinheiro, e também mandou bloquear dinheiro das contas do Eduardo Cunha, que ele disse que também interferiu. 6 então, milhões. 6 milhões. Então tem dois pontos aí. Essa criminalização dessa discussão com os partidos sobre para onde vai o dinheiro, a Câmara fala que é uma interferência do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário, no Poder Legislativo. Então, aí já tem um ponto que precisa ser discutido. Não há, por enquanto, nada nestas investigações, nessas apurações que levaram ao bloqueio, né, financeiro desses dois políticos, que mostre que eles desviaram recursos públicos. Essa investigação da polícia ela é uma investigação criminal, senão ela não tem razão de ser. Então, até o momento, não se coloca que o Valdemar Costa Neto mandou dinheiro para uma determinada prefeitura e recebeu propina em troca disso. A mesma coisa com o Eduardo Cunha. Não é porque eles têm um passado, né, em que já foram presos, em que já se envolveram em escândalos de corrupção, que a gente pode já deduzir que, nesse caso, eles também se envolveram em esquemas de corrupção. Então, olha, eu já vou bloquear o seu dinheiro, porque caso lá na frente eu descubra que você fez alguma coisa errada, eu já bloqueei o dinheiro. Não é assim que a justiça tem que funcionar. Um outro ponto com relação às decisões do Dino, e o Senado? A casa do Davi Alcolumbre está ótima nas emendas, eles não fizeram nada de errado, eles são um exemplo de como lidar com as emendas, ou se está poupando o Senado Federal? Isso eu não consegui entender até hoje, Ninguém. Neila. Como que funciona as emendas parlamentares? A gente está falando de dinheiro que os parlamentares, Câmara e Senado, têm direito a indicar onde eles querem que o governo federal coloque. Tem muita corrupção envolvendo esses dinheiros? Tem, mas você tem que mostrar que essa corrupção ocorreu. Não dá para a gente soltar no ar, né, e não ter nenhuma prova, né, de que realmente houve pagamento de propina. Os parlamentares fazem parte de partidos políticos. Então, há reuniões com os presidentes dos partidos para indicação desses recursos. Essas verbas são dos deputados. Então, tem que aparecer algum deputado agora, Neila, para criminalizar isso e dizer, olha, eu fui obrigado pelo presidente do meu partido, pelo Valdemar, a mandar o dinheiro para onde ele queria. Eu queria mandar para as minhas cidades, para quem eu queria, mas eu fui obrigado a fazer isso, e aí tem um esquema e tal. Isso não apareceu. Pode ser que apareça. O fato é, houve uma operação da Polícia Federal que não mostrou nada disso. Então, até agora, todas essas investigações com relação às emendas tocadas pelo Flávio Dino mostraram pouquíssimas corrupções aí na ponta. Né? Como eu disse, deve ocorrer? Deve. Mas a gente, como jornalista, não trabalha com deve, imagina no Supremo Tribunal Federal também não trabalha com o deve. Então, por isso que há muita indignação da parte do presidente da Câmara, Hugo Mota. O Davi Alcolumbre está lá como se nada tivesse acontecendo, e com razão, porque né, as investigações não chegaram ali no Senado, embora haja fartas notícias ali de desvio de emendas, né, que precisam ser comprovadas pela Polícia Federal. O Hugo Mota tem falado isso, olha, estão criminalizando o envio das emendas.
a polícia fala desvio, mas esse desvio até agora não ocorreu. Então, eu vou chamar de investigação do envio. Como que essas emendas são enviadas? Como é que é discutido o envio dessas emendas? A Câmara diz que o Supremo Tribunal Federal não pode meter o bedelho nesta história. O Supremo diz que é crime, como o Flávio Dino está colocando nessa decisão. Agora eu quero ver, agora ficou bonito, que agora ele chamou todos os presidentes dos partidos. Por que ele já não mandou bloquear, né, Neila, esses dinheiros dos outros presidentes dos partidos, né? A minha coluna hoje aqui no Metrópolis vai ter novidades sobre esse assunto, então eu peço que vocês acompanhem. Se durante o programa essa matéria já for publicada também, a gente traz aqui, Neila, mas tem muita gente, inclusive da base do governo Lula, do PT, que fez a mesma coisa e até agora está sendo poupado. Então não dá para poupar ninguém. Se a coisa foi feita do ponto de vista do Supremo, isso foi um crime, é preciso que o Supremo puna todos os políticos que faziam isso. Tem um outro ponto também, que são funcionários da Câmara, que são técnicos, que estavam fazendo o seu trabalho, que são alvo de 2 operações da Polícia Federal. E colocados ali, Neila, como se fossem eles os distribuidores de emenda. Sim. Assim, basta ter 2 neurônios para saber que não é nenhum funcionário da Câmara que vai decidir para onde é que vão bilhões de dinheiros do orçamento. São os parlamentares que fazem isso. Os funcionários, eles organizam isso em planilha e eles encaminham para os ministérios. E a gente tem visto reputações sendo destruídas, colocados como criminosos, porque estavam simplesmente cumprindo ordens e que até então era como funcionava a Câmara. Então o partido se reúne, define para onde que vai o dinheiro, entrega isso para um funcionário que vai fazer uma planilha de Excel e vai encaminhar para os ministérios e vai acompanhar isso para os políticos. Esse funcionário não pode ser acusado de criminoso, a não ser que você descubra que ele estava levando por fora para poder indicar uma emenda aqui, uma emenda ali, sem que ninguém soubesse. Isso também não foi apontado. Então, essas investigações estão muito frágeis do ponto de vista, né, legal, mas a gente está falando de Supremo Tribunal Federal e acima do Supremo só tem Deus. Então, essa insurgência do presidente da Câmara, por enquanto, é uma voz isolada ali. Na verdade, na primeira operação que pegou uma funcionária, eles fizeram uma carta de todos os líderes, né, defendendo essa funcionária, que é a Maria Angela Fieck, conhecida como Tuca, e dizendo, olha, se teve corrupção da parte das emendas, que se investigue. Mas o que se está fazendo é criminalizando o envio de emendas parlamentares. E usaram o nome dela agora de novo. Usaram o nome da Tuca no ano passado, isso em novembro do ano passado. Agora o nome dela foi utilizado mais uma vez, como se fosse essa correspondente das emendas parlamentares do Valdemar Costa Neto para os ministérios. Fato é que estão criminalizando a orientação do presidente de um partido para emendas, mas até agora, como a Andresa disse, não há criminalização em nada disso. E nisso o Valdemar Costa Neto está certo. Não tem rachadinha, não tem retorno de dinheiro, não tem retorno de dinheiro para parlamentares, nem para o presidente do partido ou para qualquer presidente de partido até o momento que a gente está falando aqui. Então não há criminalização. Pode haver aqui, Andresa, uma discussão de moral e ética. É moral, é ético, é antiético um presidente do partido indicar verbas e emendas? Aí não é com a gente também. E uma coisa, né, Neila? Precisa primeiro se descobrir se essas indicações tinham o apoio dos deputados. Exatamente. Ou se eles eram laranja. Exatamente. Se havia uma conversa entre eles sobre quais cidades eles iriam beneficiar. A gente não está dizendo que não tem esquema. Só que a Polícia Federal não mostrou esquema algum. Isso. Ela simplesmente disse, este presidente de partido é quem estava indicando as emendas, ele não tem mandato para fazer isso. Precisa conversar com os deputados primeiro, mas nesse clima eleitoral, e o PL é o partido do Flávio Bolsonaro, que é o principal opositor ao governo Lula, e a gente sabe que o ministro Flávio Dino era ministro de quem? Do presidente Lula. Então tem coisas muito estranhas aí nessa operação, mas agora o Valdemar Costa Neto, que é uma raposa política, colocou no ventilador e falou, olha, não sou só eu que faço, todo mundo faz assim, então se for para apontar as armas para mim, que aponte para todos os partidos. Então vamos ver se o Flávio Dino, até a semana que vem, né, vai mandar bloquear os bens de todos os presidentes do país, inclusive do PT.
porque afinal de contas o pau que dá em Chico dá em Francisco, né? Também, Neila, só se você me permite, que ele coloca, né, que isso tudo começou com o Arthur Lira Sim. como presidente da Câmara, né? O orçamento secreto, tudo isso foi criado a partir do governo Jair Bolsonaro, que estava muito fraco, entregou para o Congresso a distribuição das emendas, né? Então, hoje o Congresso pode indicar mais de 50 bilhões de reais em emendas parlamentares, o que se critica muito. Mas o que também não se fala é que o governo federal também tem um dinheiro próprio, cada ministério tem uma verba que é uma decisão do próprio ministério para quem vai se mandar esse dinheiro. Essas decisões, Neila, também têm interferência política, Sim. muitas vezes de dentro do Palácio do Planalto, do presidente Lula, mandando colocar dinheiro nas suas bases eleitorais. Então, não dá para se dizer, olha, o Congresso é quem está destinando, então o Congresso, como tem uma credibilidade ruim, virou a Geni, tudo está errado. O fato do governo também controlar uma parte do seu dinheiro, também está tudo errado. Porque eles mandam dinheiro para a prefeitura sem projeto técnico, com os prazos atropelados, tudo a pedido político do Palácio do Planalto. Então o país precisa sentar, discutir e definir como é que essas verbas públicas precisam ser enviadas. Porque nem de um lado nem do outro está correto. Então não dá para dizer vamos tirar do Congresso e voltar para o Executivo, porque o Executivo vai fazer a mesma coisa. Sim. Então, o que se fala muito, Neila, quem entende desse assunto? O país precisa ter projetos de políticas públicas e aí discutir, Ministério da Educação, aonde precisa colocar dinheiro? Precisa colocar nessas 1000 cidades porque elas não têm escola. Então, os parlamentares e o governo direcionariam o dinheiro para resolver este problema, este gargalo do país. Não é assim que funciona hoje. Você pode mandar o dinheiro para onde você bem entender. Então, tem muitas cidades no Brasil que são vizinhas, e a minha cidade tem muita coisa e a sua cidade não tem nada, porque não tem nenhum parlamentar que represente a sua cidade, ele não teve voto lá. Então, são essas coisas que são os desertos ali, né, de representatividade. Então, essas coisas precisariam ser discutidas, mas para discutir isso, você precisa ter um governo que tenha um projeto para o país, e não um projeto de poder, um projeto eleitoral, que é o que a gente tem visto sucessivamente acontecer com o Brasil, e vamos ver de novo nesse ano, porque as eleições já estão aí batendo na porta, tem 80 dias e ninguém viu, ninguém propor nada. Para o país, o que a gente viu até agora é escândalo atrás de escândalo, Neila. Aliás, o que a gente vê é projeto de eleição e de reeleição, né? A questão da reeleição é muito complicada porque, assim como as emendas são um grande ativo reeleitoral. Porque quando você é um deputado e você quer ser reeleito, você destina emendas parlamentares para o seu estado. Eu contei aqui ontem, mais de 60% das emendas vão ser pagas até agora, até o mês de julho, acho que até o início do mês de julho, porque isso foi definido pelo Congresso Nacional no orçamento. Então, até 60%, quase 70%, Andresa, dos valores das emendas neste ano foram pagas antes das eleições. Para quê? Para que houvesse essa barganha, essa chantagem eleitoral. Então, quem já está eleito tem mais facilidade de ser reeleito porque tem dinheiro, porque tem emenda. Exatamente. Tem prestação de serviço, né? Isso. O que a gente tem que fazer não pode se criminalizar essas emendas. O que a gente tem que saber é se elas estão sendo usadas de uma forma correta. Porque o parlamentar e o governo, eles têm que mandar mesmo dinheiro para os municípios e para os estados. Tem. Agora, o que vai ser feito com esse dinheiro é o parlamentar que fala, vou mandar dinheiro para fazer tal coisa. Então, se esse dinheiro está sendo usado de forma correta, de forma que atenda a sociedade e a população, a gente está falando aqui, Neila, de dinheiro dos nossos impostos. Né? A gente, brasileiro, todo mundo paga imposto com ódio, porque esse dinheiro não se reverte para a gente, se reverte muito pouco. Né? A gente tem muitos problemas de assistência no país que você precisa pagar um plano de saúde para você ter um atendimento mais rápido, embora o SUS seja muito bom, mas se você quiser uma coisa mais rápida e não ficar numa fila para fazer uma cirurgia, a gente teve em Brasília essa semana um caso, né, de uma mulher que morreu, assim, esperando tratamento. Se você quiser ter segurança, né, você contrata um segurança, se você tem que pôr um carro blindado, então isso tudo não deveria ocorrer porque a gente paga muito imposto e tem muito dinheiro para ser usado. Então, as emendas são para resolver
esse tipo de problema, o buraco que tem na sua rua, colocar um asfalto bom ali, melhorar a vida das pessoas. Isso não ocorre. Então, precisa ter uma política pública voltada para isso e também investigações que peguem a corrupção. Tem um prefeito lá do Maranhão, terra do Flávio Dino, acho que é Maranhão, se não for eu me corrijo aqui até o final do programa, que ele pegou dinheiro de emenda, Neila, e ele pintou todas as calçadas da cidade de dourado, porque é a cor da campanha dele. Nossa! Então, a gente tem muito isso no Brasil, né? Porque tem muito ouro lá, eu acho que não é Maranhão, não, depois eu vou lembrar. E ele mandou pintar os rodapés da cidade toda de amarelo. Então, aí descaradamente, né? Mesmo que não tiver corrupção, que é claro que deve ter, um uso de um dinheiro público sem menor sentido. Esse não é a principal demanda da população, que ele pinte as calçadas de amarelo, que é a cor da campanha dele. Então, isso tem fartamente e o eleitor pode colaborar para apontar esses problemas. O Brasil é muito grande, né? Tem órgãos aí, tanto a CGU quanto a própria Polícia Federal, que se você está vendo alguma coisa esquisita na sua cidade, você também pode procurar a minha coluna aqui no Metrópolis, que a gente também ajuda a fazer essas investigações. Vamos falar um pouquinho